Seja muito bem-vindo a mais um dia de live com vocês, Dani Delatri, e hoje a gente está fazendo um quadro chamado Live Interativa, que acontece todos os dias às 3h30 da tarde, e é o quadro onde você manda sua pergunta para mim e eu respondo. É isso. Então a gente já está com as perguntas ao vivo aqui no YouTube. Eu vou começar lendo a primeira pergunta. O que você quer dizer quando fala que o software como a gente conhece hoje está morrendo? Quando eu falo isso, que o software está morrendo, é porque está ficando muito fácil para a IA conseguir gerar o código. Então no passado a gente precisava de um time de desenvolvedores para tirar uma startup do zero e construir, para se a gente quisesse fazer uma coisa simples, um produto para mim que resolve o meu problema, precisaria de um engenheiro de software construindo isso. Hoje a gente está vivendo uma era que eu consigo pedir para a IA, cara, ô IA, você consegue resolver esse meu problema para mim? Eu, como usuário, consigo verificar se está funcionando ou não, dar o feedback para a IA até que eu tenha uma solução que está funcionando para mim. Enfim, então no passado, quando o software era caro, quando a gente precisava de times e times de engenheiros para construir soluções, não era acessível para todo mundo o software. Era uma quantidade limitada de software que a gente estava gerando todos os dias. Então, o software que a gente conhecia antes, o software, o código em si que era gerado era coisa importante. O resultado daquele trabalho do time de engenheiros era o código-fonte era coisa importante. E a gente vai passar para uma era onde o código-fonte daquilo que está rodando não é a coisa mais importante. Por exemplo, quando lançaram o código-fonte do cloud, era Python. E aí na outra semana já tinha uma Rust. Então, como assim uma coisa que eu reescrevi em um dia ou que eu reescrevi em uma semana é a coisa mais importante agora? Isso não é. Mas o que era importante? O código descrevia, o código resolvia todos os problemas, então todas as features que aquilo precisava, aquilo você pode entender como uma descrição do software. O código implementado é um artefato que ele define a descrição daquele software. E essa descrição foi reutilizada para reescrever ele em uma outra linguagem. Então, como uma coisa que eu escrevo em um dia é a coisa mais importante agora? Não é. Na verdade, é a descrição de todos os aprendizados do que funciona para o meu usuário. Então a gente vai passar por uma era que, nesse exemplo que eu dei do cloud sendo reescrito, a gente tinha o código-fonte como base para reescrever a outra versão. Mas a gente vai chegar numa era que a gente vai ter simplesmente a descrição das features daquele software e a IA vai implementar, talvez em um dia, talvez em alguma hora, talvez em alguns minutos, talvez instantaneamente. É o mundo que a gente está, é o futuro que a gente está indo em direção. Então, deixe de ser o código-fonte, deixe de ser a coisa mais importante e ele é simplesmente um artefato, tá? Que eu posso usar como referência ou não, mas o mais importante é todos aqueles cases que descrevem o que aquele software tem que fazer. Próxima pergunta: qual tipo de software está ficando obsoleto com IA? Coisas muito simples, coisas triviais, por exemplo, que antes eu precisava de um engenheiro de software front-end para implementar. Por exemplo, eu sou formado em engenharia de computação. Eu não sou o cara que implementaria uma página ali, um front-end bonitão. Hoje eu consigo fazer em 5 minutos uma página que resolve um problema, tá? Talvez não seja a página mais performática ou talvez não seja a página mais bonita, mas em 5 minutos eu consigo criar uma página simples. Então, as coisas simples, triviais, que eu consigo fazer one shot, de uma vez só, com um prompt, essas coisas, ela deixa de ser uma coisa cara, uma coisa diferente e deixa ser uma coisa muito simples que eu peço ali, em 5 minutos está pronto, tá? Esse tipo de software com certeza vai ficar obsoleto. Eu não vou ter uma pessoa que vai criar uma página simples de 5 minutos, tá? Não vai ter valor isso. Então, coisas simples, fáceis, triviais vão deixar de ter valor e a gente vai para coisas mais complexas. Por exemplo, beleza, se eu consigo criar uma página, como que eu consigo garantir que ela está funcionando, que ela está performática, que ela está traqueando o uso das pessoas ali na página, que ela está convertendo, tá? Então essas coisas complexas, aí isso sim tem valor. Essas coisas complexas nunca ficou obsoleto. Próxima pergunta: até ontem, dashboards e telas bonitas eram diferenciais. Por que não são mais? Pelo mesmo motivo que eu acabei de dar para a pergunta passada. Coisas simples, triviais, que a IA consegue fazer muito facilmente, não é um diferencial, é uma coisa básica. Você espera que qualquer pessoa, independente do nível da pessoa, que usou um pouco de IA, que ela consiga fazer o one shot de uma página HTML, que ela consiga fazer um dashboard bonito. Antes, cara, criar dashboard era uma coisa complexa. Um dashboard tinha, tipo assim, libraries, bibliotecas e bibliotecas só para te auxiliar a criar dashboards, por exemplo. Componentes só para criar dashboards. Hoje eu falo, aqui tá os meus dados, esse aqui é os formatos dos meus dados, essa informação que eu quero que as pessoas consigam visualizar, cria aí para mim. Ela vai criar. Então, coisas simples, triviais, deixam de ter valor. Próxima pergunta: por que o usuário não deveria mais precisar clicar em tudo manualmente?
Essa é uma boa pergunta, tá? A gente está entrando numa era de agentes, certo? A gente está entrando numa era de agentes. E esses agentes, eles vão cada vez fazer mais coisas pra gente. Hoje, se eu quero comprar uma coisa no mercado, a minha esposa, ela entra no aplicativo da loja, ela entra seja no iFood ou no aplicativo do mercado e faz o pedido das coisas que ela quer. Mas o problema que ela quer resolver não é entrar no aplicativo e clicar e selecionar os itens. O problema que ela quer resolver é: está faltando leite, eu preciso de leite em casa. Está faltando arroz, feijão, eu preciso de mais arroz e feijão. Então, e se ela simplesmente falasse assim, ó: Cláudio, eu preciso que você compre um arroz, um feijão e um leite para mim. O Cláudio já sabe meu endereço, tem acesso ao meu cartão, sabe as marcas que eu gosto, sabe qual mercado que eu compro, e ele fosse lá e comprasse. Não seria legal se não sei se tem ou se não tem, mas é um exemplo fictício que eu estou dando aqui. Se o iFood ele tivesse ali um servidor MCP ou uma documentação para eu criar uma API para dar acesso ao meu agente comprar as coisas para mim, ele já resolveria esse problema. Então, eu como usuário, eu não tô nem aí se eu preciso clicar no botão X ou no Y, eu quero o problema resolvido. Se o meu agente consegue resolver o problema para mim, ó, não precisa de botão. Se você aplicar esse modelo de pensamento para as soluções que você tá implementando, você vai ver que tem muita coisa que não precisa mais de botão. Próxima pergunta. O futuro do software é interface ou contexto? Pelo menos na empresa que eu trabalho, a gente acredita e a gente quer tirar as pessoas das telas, ao invés de colocar elas nas telas. Exemplo, o Instagram é uma coisa que vicia você e quer manter você scrollando ali. Certo? Agora, no meu caso, eu passo o dia inteiro programando. E se eu tivesse um agente que eu falasse, ó, as tarefas que eu tenho para você fazer é X, Y, Z. E aí você implementa e você testa. E aí, cara, chegou nesse momento que eu tô tão performático que eu de fato consigo sair da tela. Aí eu tô cumprindo o propósito que eu vou tocar na grama, eu vou respirar ao ar livre, eu vou sair das telas. Então, se você tá falando que o futuro do software é interface ou contexto, eu não sei, tá bom? Mas o que a gente quer fazer é tirar as pessoas da tela, então menos interfaces. E as interfaces, elas foram feitas para o usuário conseguir interagir com isso aqui, né? Para eu conseguir resolver os problemas. Mas a partir do momento que eu tenho um agente, que ele tem acesso às minhas contas, às minhas credenciais, aos meus aplicativos, ele tem uma maneira de interagir com isso, eu não preciso ter botão ali para clicar, não preciso ter interface, eu preciso simplesmente passar a tarefa que eu quero que seja feita para o meu agente, que consegue executar a tarefa para mim, ele vai executar, o problema resolvido, certo? Próxima pergunta. O que acontece com as empresas que vendem só mais uma ferramenta? Essa é simples, se a empresa vende só mais uma ferramenta, ela vai ser engolida assim que o mercado melhorar mais um pouco, assim que o mercado evoluir mais um pouco, ela vai ser engolida, certo? A gente tem o caso, por exemplo, do irmão do Sam. Ele estava criando uma solução e chegou um ponto que o cloud tinha evoluído tanto que a solução que ele tinha implementado, o cloud agora ele faz nativamente. Então não precisa de uma solução específica para aquilo, se o próprio cloud faz. Então você é engolido. Tá? Se você está fazendo só uma ferramenta, você vai ser engolido. Exemplo, qualquer coisa que eu, usuário, consigo fazer em 5, 10, 15, 1 hora, ali na minha IA, de graça, pagando a minha inscrição ali da IA e eu conseguir fazer, não tem por que eu construir uma startup em volta disso, certo? Mesmo que hoje não seja possível, mas eu vou estar querendo competir com a OpenAI, querendo competir com o Cloud, com o Anthropic, não faz sentido. Então eu tenho que trabalhar em ideias ou em projetos que conforme as IAs ficam melhores, o meu projeto fica mais forte, fica mais defensivo, ao invés de, conforme as IAs ficam melhores, os modelos básicos ficam melhores, não tem mais necessidade do meu projeto. Então eu tenho que estar sempre pensando nisso. Próxima pergunta. Qual vai ser o novo papel de um usuário dentro do sistema? O novo papel do usuário vai ser o mesmo papel. Não imagino que o papel do usuário dentro de um sistema vai mudar. Ele é a pessoa que tem que ter o seu desejo atendido, a sua necessidade atendida, seu problema resolvido, a sua dor resolvida. Então, ele vai usar a solução que resolve o que quer que seja que ele quer que seja resolvido. Eu vou falar de novo isso. O papel do usuário é ter o seu problema resolvido. Tá? Isso nunca vai mudar.
que vai mudar é como a gente vai resolver o problema do usuário. Eu posso resolver o problema de uma forma ruim, de uma forma lenta, de uma forma rápida, de uma forma barata, de uma forma exclusiva, de uma forma com interface visual, de uma forma que eu tenho que clicar, de uma forma que eu só uso a minha fala para falar com a gente. Então, de várias formas, mas o papel do usuário não vai mudar, que é ter o problema dele resolvido. Próxima pergunta. O que uma empresa pequena hoje consegue fazer que antes não conseguia? Tem muita coisa. Vou dar um exemplo. Uma empresa pequena que não tem um gestor de anúncio queria rodar anúncio. E ela precisa contratar uma empresa ou contratar um funcionário para rodar anúncios. Hoje eu posso ter uma pessoa, ou no caso, se eu não tiver dinheiro, eu posso ter o meu fluxo, eu posso procurar lá uma skill, eu posso procurar um produto. Por exemplo, qual que é o meu caso? Contrato um produto, pago alguns dólares por mês para ter acesso a uma API. Fala assim, Cláudia, aqui está a API para você rodar anúncios para mim. Vai lá e rode. Aqui está o conteúdo. Vai lá e roda anúncios com esse conteúdo. É uma coisa que, cara, antes você precisava de um profissional especializado para fazer isso, que, cara, se você não tivesse, de jeito nenhum você ia fazer. Hoje você fala ali pro Claudinho e o Claudinho vai lá e faz para você. Cara, quero construir um aplicativo em Swift. O que é Swift? Como que eu aprendo? Onde é de comer isso aí? Não sei. Mas aí antes eu precisaria contratar um engenheiro desenvolvedor de Swift para implementar. Hoje, talvez o meu engenheiro, que foi o meu caso, o meu engenheiro que só tinha trabalhado com Python, ele vai lá e ele usa AI, ele consegue desenvolver com Swift. Então agora, um engenheiro especializado em Swift para fazer isso. Não preciso contratar um engenheiro especializado em mobile para fazer um aplicativo mobile. Coisa simples. Quero fazer uma página em HTML, quero fazer um front-end, quero fazer uma landing page, quero fazer transcrição do meu vídeo, quero fazer 100 páginas para testar. Eu precisaria de, cara, quantos engenheiros eu precisaria para fazer 100 páginas diferentes para fazer um teste A, B, C, D, sei lá das quantas. Cara, se eu quiser, eu pego uma pessoa e falo, vai criar 100 páginas, aqui tá como que eu quero que você crie, isso aqui que eu quero que você teste para saber se funciona ou não. Ela vai criar, beleza, você vai ter uma pessoa que conseguiu criar 100 páginas. Eu criei 200 vídeos, 200 variações de vídeos. Cara, se eu quisesse fazer 200 variações de vídeos, quantos editores de vídeo eu precisaria para criar 200 testes de vídeos para mim? Eu acho que muitos, tá? Não sei quantos. Mas eu consegui fazer com IA. Próxima pergunta. O que os fundadores de SaaS precisam entender antes que seja tarde? Se você não fizer um produto defensível, você vai ser engolido. Não adianta você só ter uma ideia. Quer dizer, depende, tá? Tem negócios e negócios. Por exemplo, quero fazer uma startup que vai ao bilhão. Não é qualquer produto não é qualquer projeto que você consegue ir até o bilhão. Quero ter um lifestyle business. Quero fazer um negócio assim que vai me dar 10, 15, 20 mil por mês, todos os meses. Não é uma startup bilionária. É um lifestyle business que vai me dar essa receita e vai me trazer uma liberdade, tá? Eu vou poder sair do meu emprego, Então tem negócios e negócios, tá? Dependendo do que você escolher, dependendo do que você quiser fazer, você vai ter que tomar suas decisões, tá bom? Mas se lembra, se é muito fácil, todo mundo vai fazer. Cara, se eu levei um dia para construir a solução, ou se eu levei uma semana, ou se eu levei um mês, ou se eu levei 3 meses desenvolvendo aquela solução e dá muito retorno, é muito fácil para as pessoas me copiarem. Se eu sozinho conseguir fazer isso, o meu SaaS, em alguns meses eu desenvolvi minha solução e, cara, tem um mercado gigante lá, estou faturando, o que impede de uma pessoa profissional com um time de engenheiros copiar em algumas semanas? Então, o que importa no Airbnb não é a plataforma, não é a tecnologia em si. São os usuários, é a base que eles conseguiram criar. Isso é muito difícil, se não impossível de você copiar, tá? Então é extremamente defensível. Nem que eu quisesse gastar todo o meu dinheiro, talvez eu não conseguisse, no meu caso. Sei lá, se eu quisesse queimar uns bilhões, talvez não seria suficiente para eu copiar o Airbnb. Por quê? Porque é um negócio defensível. Como que funciona essa questão aí de ser um negócio defensível? Vou dar um exemplo. Eu, Daniel, consigo copiar em 2 dias o negócio do Airbnb? Cara, eu consigo criar uma plataforma que a pessoa consegue registrar a casa, fazer o aluguel lá, fazer a integração de pagamento. Consigo, beleza. O problema é técnico? Não. Qualquer pessoa consegue? Eu acredito que sim. Só que eu tenho todos os usuários lá? Não. Eu vou conseguir convencer um monte de gente para usar minha plataforma? Não. É o que torna um negócio defensível, tá? Se você tem um negócio desse que conforme cresce ele fica melhor,
esse é um negócio de bilhão, certo? Então, se você quer montar um SaaS, quer fazer um negócio, um lifestyle business, ou quer fazer um negócio de bilhão, essa é a diferença. Show? Essa foi a live interativa de hoje, segunda-feira. Amanhã tem mais. Se você quer participar, você deixa aqui nos comentários qual o tema da próxima live interativa. Deixa suas perguntas aqui que eu vou ler no próximo vídeo. E é isso. Muito obrigado por você ter participado. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, tchau, tchau.